Graça e paz de Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, estou feliz de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor. A minha oração é que você persevere, que você vá até o fim, que você lute com todas as forças que você tem, para que você possa cumprir com o propósito pelo qual foi determinado sobre a tua vida. A minha oração é que você seja forte, valente, corajoso, que você jamais diga não, que você abrace os planos de Deus para a tua vida, para que tudo o que o Senhor planejou para você dê certo para a glória e louvor do nome do Senhor. Lembre-se, a Bíblia diz que da fraqueza o Senhor tira força. Se você entrou aqui hoje fraco, lembre-se, da fraqueza Ele tira força, da fraqueza Ele tira força. Mateus capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus, eu esqueci os meus óculos, mas dá para enxergar. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam, será semelhante ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, vieram as enchentes, soprou o vento com muita força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido edificada sobre a rocha. Versículo de número 26, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem que edificou, um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Queridos, dizem que o que dói não são as costas, o que dói são as cargas. Dizem que o que dói de verdade não são os olhos, mas sim a injustiça. Dizem que o que machuca de verdade, o que dói, não é a cabeça, mas sim os pensamentos. O que dói de verdade não é a garganta, mas é a palavra que tem que ser engolida, o grito que tem que ser estancado, ou a falta de você, o motivo de você falar e não ser ouvido. O que dói de verdade não é o estômago, o que dói é o que a alma não consegue digerir. O que dói de verdade não é o fígado, mas é a raiva contida. Dizem que o que dói de verdade não é o coração, mas é um espírito adoecido e cansado. Todos nós estamos vivendo aquilo que nós conhecemos como a temporada das chuvas, a temporada dos ventos. Hoje nós fomos poupados, ontem também,
mas o vento tem soprado com muita força. O vento tem soprado de maneira um tanto quanto desajeitada. Nunca se ouviu falar tanto em tantas catástrofes provocadas pelas chuvas e pelos ventos como nesses últimos dias. E é interessante que chove em todas as casas. Quando chove na cidade de São Paulo, a chuva não escolhe molhar apenas a casa de um e não molhar a casa do outro. Ela simplesmente cai. Chove na casa do José e chove na casa da Maria. O vento, quando sopra, ele não escolhe a casa mais bonita ou a mais feia, a casa que tem estrutura melhor ou aquela que tem uma estrutura não tão boa assim. E dependendo da estrutura, o mundo todo está acabando ao nosso redor e a gente nem sente. Dependendo da estrutura, pode vir o vento que for. As pessoas dizem, o mundo está acabando lá do lado de fora, você nem escuta, você nem percebe. Mas existem casas que quando começa uma garoa, os primeiros 10 minutos, já começa o desespero. Já começa o temor, os filhos ficam amedrontados. Existem estruturas que, logo nos primeiros 10 minutos, a família já fica aflita. A esposa liga para o marido dizendo, você já está chegando em casa, volta depressa, porque está chovendo e está molhando o meu colchão. Muitas estruturas nos primeiros 10 minutos, e eu já morei em lugares assim. Os primeiros 10 minutos, a pergunta era, será que vai suportar dessa vez? Será que vai aguentar? Eu já morei em lugares, em uma casa especificamente falando, na década de 80, que quando veio o vento, no primeiro 10 minutos, levou o telhado inteiro da nossa casa. Eu era criança, aquela imagem nunca sumiu da minha memória. Os primeiros 10 minutos, arrancou tudo como quem tira um chapéu da cabeça de alguém. Não ficou uma telha. E depois que passou o vento, e soprou e tirou o telhado da nossa casa, 5 minutos depois, o céu estava estrelado. E o meu pai revoltado, ele disse, esse vento foi do demônio, porque ele só veio para arrancar o telhado da nossa casa e acabou. E é interessante que a minha casa ali, era a casa mais nova que tinha no lugar. As outras casinhas velhinhas, antiguinhas, permaneceram de pé. Não moveu uma telha do lugar. Casas que foram destruídas perto de rios nesses últimos dias. E a gente ouviu os relatos. Caiu porque estava perto do rio. Caiu porque foi mal construída, perto dos morros. As estruturas estão comprometidas. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a estrutura da minha casa, a estrutura da minha família, a estrutura da minha jornada, a estrutura daquilo que um dia eu me tornei responsável. O texto que a gente leu é Jesus quem está falando. Jesus disse assim, olha, aqueles que escutam os meus mandamentos, e na minha versão diz assim, aqueles que prestam atenção no que eu estou ensinando, aqueles que ouvem o que eu estou orientando e colocam em prática, a vida dele é como uma casa, é uma linguagem figurada. Jesus faz uso de figuras de linguagem, então ele usa a estrutura de uma casa para falar de mim e de você. Ele diz assim, se você ouvir essa palavra que eu estou ensinando você, prestar bastante atenção, não importa a idade, você pode ter 15, 16, 50 anos, 80 anos de idade. Se você ouvir essa palavra e colocá-la ela em prática, eu vou assemelhar você, eu vou comparar você a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a sua casa na pedra. E essa pedra é grande. Essa pedra é uma estrutura que suporta. O texto diz, é uma rocha. Ela é uma rocha inabalável. Jesus está falando dele. Jesus, quando ele diz, olha, eu compará-lo-ei a alguém que edificou a casa na pedra, na rocha, ele está apontando para ele mesmo. Vai vir a chuva, e a chuva que vem é forte,
O meu texto, a minha versão diz: vai soprar um vento forte na direção dessa casa, vai chover muito, as correntezas, as correntes, as enxurradas virão. Mas este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, essa família, essa empresa, esse empresário, seja lá quem for, se ele edificou a casa dele na verdade, na rocha, essa casa vai permanecer de pé. Aí ele disse assim: olha, porém, se você, que está me ouvindo, disse Jesus, ouvir os meus mandamentos, as orientações que eu estou dando para vocês, eu vou usar uma linguagem do dia a dia, se entrar no ouvido e sair no outro, se você fizer assim, ó, se você ouvir essas palavras que eu estou orientando você, e não colocar elas em prática, se você dar com os ombros, se você franzir a testa, e não gostar muito e não aceitar, eu vou fazer uma comparação. A tua casa será semelhante àquele que edificou uma casa no monte de areia. Edificou a casa dele no formigueiro. Vai vir a chuva, vai soprar o vento, e o vento é forte, diz o texto. Os ventos fortes soprarão. Interessante que sopra na casa daquele que está edificado com a casa na rocha, e sopra também na casa daquele que edificou a casa na areia. E ele disse: vai soprar o vento, vai vir as dificuldades do dia a dia, vai vir as tempestades, vai vir os problemas, porque eles virão. Os problemas virão. E essa casa, quando o vento soprar, o texto que eu li diz assim: olha, o vento vai soprar com força contra aquela casa, e ela cai e ficará totalmente destruída. Primeira lição que eu gostaria de tirar desse texto hoje aqui, para a minha vida e para a tua vida, é o seguinte: não confunda na tua caminhada com Deus, presta atenção, não confunda fé e esperança com ilusão. Não confunda fé e esperança com ilusão. Isto é, não se iluda. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho, se você está ouvindo a palavra de Deus é para proteger você, é para guardar você, é para abençoar o teu lar, é para que você viva em paz. Você tem uma mensagem de vida para o teu coração. Se você ouve esta palavra, ouve que Jesus te ama e que Ele tem um plano para a tua vida. Existem promessas de Deus para cada um de nós. Mas eu me iludo dizendo assim que Deus é amor, Deus é graça. Ele conhece a minha vida e Ele sabe que eu sou incapaz, então eu cruzo os meus braços. Se você quer ver a sua família feliz, não se iluda achando que você vai dar tudo certo para você, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não tome os cuidados necessários para a edificação da sua família. Se você tem um telhado que está vazando, você precisa corrigir o problema do vazamento depressa. E eu não estou falando do telhado físico, eu estou falando da tua alma, eu estou falando da tua família, eu estou falando do teu ser, eu estou falando de coisas espirituais. Se você precisa fazer uma reforma no telhado da tua casa, faça essa reforma. Não deixe para amanhã, porque hoje não choveu, amanhã vai chover. Hoje o dia foi ensolarado, foi gostoso, mas amanhã ou depois vai vir um vento forte, tipo um euroaquilão assim, e vai soprar sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa história. E se o nosso telhado não estiver reformado, as estruturas da nossa casa não estiver bem estabelecida, se a gente ficar se iludindo com as nossas mesmas atitudes, nossos mesmos comportamentos, sem mudanças de valores, com as mesmas piadinhas, mesmas coisinhas do dia a dia, sem levar a Deus a sério de verdade, as mesmas coisas, ano após ano, coisas que estão causando desconforto dentro de casa. Não pense você que se você continuar com as pequenas mentirinhas, com as coisinhas pequenininhas, no dia que vier o vento e a tempestade, você será poupado. Não pense você que se você continuar com as mesmas manias lá de trás,
Você sabia que tem gente que está dentro da igreja há anos e continua falando palavrão, mas coisa pesada mesmo, dentro de casa, espraguejando. Se você continua, quando vier o vento e a tempestade, a sua casa não será poupada. Se você continua ignorando o sonho daquele ou daquela que mora junto com você, se você dá com os ombros, com os sonhos da sua esposa, do seu marido. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Quem tem família, quem tem um lar, quem tem filhos, quem tem boleto para pagar todo mês, IPVA, IPTU, aluguel e etc. Quem tem contas para pagar, precisa se preparar para os tempos de chuva. Precisa se precaver, porque a chuva vem. As dificuldades vêm. Nós estamos vivendo o tempo da estação, a estação dos dias chuvosos. Não sei quando vai passar. Ainda se fala em águas de março. Provavelmente ainda vai chover um bocado. E a minha pergunta é: como é que está a tua casa? Como é que está a estrutura da tua casa? Quando vem a chuva, ela não escolhe. Ela não diz assim: não, na casa do meu filho Sérgio, não vou fazer chover porque ele é pastor. E ele, não, vai chover também. E o vento vai soprar com força. Vai chover na casa do irmãozinho e da irmãzinha. E o vento, muitas das vezes, ele vem assim, ó, rodeando, rodeando. Ele não escolhe a casa para poupar um e atingir o outro. Não é na sua casa somente que chove. Aliás, deixa eu dizer mais. Não é só na sua casa que pinga. No interior o pessoal diz: na minha casa tem pingueira. Não é só na sua casa que tem pingueira e que precisa ser reformada. Na casa de muitos de nós existem algumas pingueiras que precisam ser ajustadas, que precisam ser cobertas, trocar a telha. Não é só na sua casa que pinga, não é só na sua casa que vem a tempestade, as enxurradas. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo aqui hoje. Você sabe por que muitas casas estão alagando? Muitas casas estão alagando por causa do acúmulo de sujeira, o acúmulo de lixo. E quando a chuva vem, ela não consegue escoar. Tem pneu velho ali, tem extintor velho, tem sapato velho, tem roupa velha jogada, tem lixo que está sendo guardadinhos ali, próximo. E a água vem, porque ele vai guardando, garrafa PET, vai guardando. E quando vem as chuvas, elas não conseguem escoar, e ela vai invadindo a casa, porque a casa está sem estrutura, ela não foi preparada para aquilo. São os acumuladores compulsivos. Eles dizem assim: eu sou assim mesmo. Ela casou porque ela quis. Ela já sabia que eu era assim. Ele já sabia que eu era assim, pastor. Quando ele me conheceu, eu já era assim. E eu não vou mudar. Posso te dar um conselho? Muda. Irmão, eu posso te dar um conselho mais uma vez aqui neste lugar? Muda, para que a tua vida vá bem e o nome do Senhor seja glorificado. Esse lixo precisa ser arrancado, essa impureza precisa ser trabalhada, para que quando vier os dias de chuva, as estações da chuva, você possa dizer assim: olha, a minha casa está preparada para este dia, porque um dia o Senhor edificou a minha casa e a minha família. Deixa eu te perguntar, alguns estão dizendo assim hoje: pastor, eu já sei de tudo isso, então por que você não faz reformas temporárias na sua casa? Por que todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, você não faz uma reforma no telhado, na laje da tua casa que está pingando? Você não recolhe o lixo? Não se iluda. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. Não misture fé e esperança com ilusão, achando que Deus vai consertar o telhado da tua casa para você. Ele não vai. Achando que Deus vai consertar o vazamento da tua laje espiritual, emocional, sentimental. Não vai. Você precisa se abrir. Você precisa se permitir para que o lixo saia e a água escoe. Não se iluda. Deus não vai consertar as coisas que é da sua responsabilidade consertar.
O lixo que precisa ser recolhido na minha casa, só tem 3 alternativas: ou eu recolho, talvez 4, ou eu recolho, ou a minha esposa recolhe, ou a minha filha, ou Deus. Deus não vai recolher, então vai apodrecer e vai encher de mosca, se eu, Fernanda ou Noêmia, não recolher. Tem coisas que sou eu quem faço, sou eu quem administro, eu que preciso de fazer, é da minha responsabilidade. Tem coisa que somos nós, e eu vou dizer de novo, não se iluda, não confunda fé e esperança. Senhor, eu creio, Senhor, eu ainda tenho esperança que eu vou ver esse marido mudar. Ora, eu ainda creio, Senhor, que eu vou ver uma grande mudança. Então limpa todo o lixo, deixa tudo organizado, para que Deus possa trabalhar na tua casa. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui e prático. E eu quero abrir um parênteses, não é porque acontece na minha casa que tem que acontecer na sua, desse jeito. Lá em casa é mais ou menos assim. Só um exemplo. Muitas das vezes eu chego atrasado para almoçar, ou chego atrasado para jantar, ou chego atrasado para tomar café. Porque lá em casa tem um café da manhã, eu acho que na sua também, café da manhã, tem um almoço à tarde e depois tem a janta. No café da tarde, muitas das vezes eu me atraso. Na janta também. E no almoço quase sempre. Mas todas as vezes que eu chego atrasado para o almoço, o café ou o jantar, quando eu abro a porta e entro, a Noêmia pode estar fazendo o que for, a menos que seja atendendo alguém, abençoando a vida de alguém, orando. Ela para tudo, vai lá e prepara o jantar, esquenta, organiza tudo, na mesma hora. Eu nunca pedi isso para ela, mas ela tem prazer de fazer isso. Só que quase sempre tem cafezinho na cama também para ela. É mãozinha é mão dupla. Eu estou edificando a minha casa. Eu preciso da minha casa bonita, bem organizada, feliz. Então eu edifico a minha casa. E ela olha para mim, quando eu entro, o café já está frio, o leite já foi, o pãozinho está duro, ou murcho, mas ela vai lá, levanta, espera um pouquinho, senta, descansa, ela prepara a janta, ela prepara, está pronta, pode comer. Talvez na tua casa não aconteça assim, mas tem coisas que você pode edificar. Tem coisas que você pode fazer para melhorar a tua história de vida. Eu nunca pedi para ela fazer, mas ela faz. Não se iluda, pensando que Deus vai fazer algo que é sua responsabilidade fazer. Cuide bem do seu telhado, para que quando chegar a estação das chuvas, a chuva pode vir, você vai deitar e dormir e descansar em paz, porque você fez o que precisava de fazer. Você ouviu a palavra e colocou ela em prática. Segundo lugar, eu gostaria de dizer isso aqui. Não confunda paixão e relacionamento profundo com um entusiasmo vazio. Calma que eu vou te explicar. Não confunda paixão, um relacionamento profundo com entusiasmo vazio. Em outras palavras, tudo que você fizer, a Bíblia diz assim, olha, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Em outras palavras, tudo que você fizer, que você faça com o teu coração. Faça bem feito, seja dentro de casa, seja na empresa, seja na rua, seja trabalhando para alguém, você que é funcionário, você que é patrão, você que é empregado, eu não sei. Faça como quem está fazendo para Deus, faça de todo o teu coração. Porque a nossa vida precisa de uma estrutura sólida. Eu não posso viver a partir de um entusiasmo. Eu fiquei feliz e por isso eu fiz. Agora eu estou triste, eu não quero mais fazer. Eu estou feliz, cheguei mais cedo na empresa, alegre, dei bom dia para todo mundo. Hoje eu não estou legal, não fale comigo. Você precisa de uma estrutura sólida. Uma estrutura que aguente os ventos e as tempestades da vida, porque elas virão. Não viva a partir das suas emoções. Não deixe que as tuas emoções te controlem. Não permita que aquilo que falaram, aquilo que aconteceu lá no passado, atrapalhe a tua caminhada com Deus, a tua vida com a sua família.
Você se lembra das escrituras, o que ela diz? A Bíblia diz, olha, enganoso é o coração do homem. O homem tem um coração que é enganoso, que engana, que ludibria, que passa a perna nele. Então não ande baseado nas emoções, ande de acordo com a palavra de Jesus de Nazaré, e a tua casa estará edificada sobre a rocha. A palavra de Deus deve ser o seu guia. A palavra de Deus deve ser o seu mapa, sua bússola. Vamos usar a linguagem de hoje, o seu GPS. Pergunta para Deus, Deus, eu estou indo naquele lugar, qual é o caminho que eu devo ir? Por onde eu devo ir? Como eu devo ir? De que forma? Eu vou por aqui ou por ali? Porque tem vários caminhos. Pode ser que por aqui Deus esteja me dando um livramento. Quantas das vezes eu errei o caminho da minha própria casa? E quando a gente chegou em casa, às vezes até, puxa vida, gastei mais de 10 minutos, mais 10 minutos além para chegar em casa, porque eu errei o caminho, me perdi na direção do caminho da minha própria casa. E Deus diz, é que eu estou te dando um livramento, é que eu te tirei de uma enrascada, é que eu te tirei, eu evitei de você cair em uma armadilha. Ontem nós ouvimos uma frase aqui, na hora da oração final, que dizia, invista, e essa palavra entrou como bomba, como uma flecha na minha alma. Invista, invista, eu dormi com isso. Invista na tua família, invista no teu espiritual, invista na tua vida profissional, invista no teu lar, invista nos teus filhos, invista numa comunhão com Deus, invista com força. E na proporção que você investir, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai honrar você, Deus vai abrir caminhos para você, e o nome do Senhor será glorificado. Coloque Deus como prioridade na sua vida, seja lá na tua casa, seja na empresa, invista. Acredite no milagre, ainda que tudo pareça que está indo de mal a pior. Deus, Ele conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe até onde eu consigo ir. Quando Ele me chamou, Ele já conhecia a minha estrutura. Ele sabe que eu sou pó, mas Ele sabe que com a força de Deus, eu consigo saltar muralhas, eu consigo ir além, eu consigo fazer coisas que antes, por conta própria, eu não tinha condições, mas agora eu sou um homem de fé, eu creio na palavra e eu sei que ela pode transformar a minha vida e me produzir em mim uma vida nova. Eu vou dizer, continue insistindo, investindo teimosamente no seu ministério. Continue investindo teimosamente na sua família. O pessoal do Nordeste, os nordestinos, eles têm uma expressão muito engraçada. Há algum tempo atrás eu vi uma reportagem de uma cidade lá no interior do Maranhão, que está acontecendo uma erosão gigantesca. Buracos enormes que estão abrindo, ao ponto de quase que engolir a cidade. Eles estão chamando aquilo de pequenos canyons, estão se abrindo. Inclusive essa matéria ganhou destaque nos jornais, na televisão. Buracos enormes, que estão se abrindo, e cada vez que chove, cada vez que vem o vento e águas turbulentas, vai escavando mais ainda. O governador está preocupado, o prefeito está preocupado. É um buraco enorme, tem mais de 80 metros de profundidade, é muito grande. Mais de 50 metros de largura e quase 600 metros de comprimento. Só que não é só um buraco, são mais de 25 buracos enormes. Eles têm uma expressão, o pessoal do Nordeste, lá do Maranhão, engraçada. Dizem que é da cultura, da linguagem tupiniquim. Eles chamam aqueles buracos de vossoroca. Ali tem uma vossoroca. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que não existe uma vossoroca na minha jornada com Deus? Será que não tem uma vossoroca
no meu caminho um buraco se abrindo? Será que não tem uma vossoroca na vida da igreja? Será que a igreja atual está preparada para enfrentar as vossorocas que estão se abrindo no meio do caminho? Os buracões. Na linguagem tupiniquim, vossoroca significa terra rasgada. Será que nós estamos preparados para enfrentar as terras rasgadas dos dias de amanhã? Os pequenos canyons que se abrem, os buracos profundos, que estão aos poucos querendo engolir e destruir o nosso ministério. Jesus diz: se você ouvir essa palavra, e eu quero frisar isso, eu quero destacar com letra maiúscula. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras. Não é a palavra do pastor, porque não é o pastor, é o Senhor quem está falando. Se você ouvir essas minhas palavras e obedecê-las, quando vier as vossorocas, se Jesus estivesse no Nordeste, ele diria: quando abrir uma vossoroca na tua frente, a tua casa não vai cair. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Você pode glorificar o nome do Senhor, porque essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Alguns de nós temos algumas vossorocas que precisam ser entupidas, e a gente está achando que é normal. A gente está achando, está tudo bem. E não é com um simples entusiasmo, tem que ser com paixão. Você precisa voltar a amar a tua casa. Você precisa voltar a amar o teu lar. Pede a Deus para que quando você voltar para casa, você tenha a alegria de entrar dentro do seu lar de novo. Eu conheço gente que ele tem alegria de sair de dentro de casa, de ir para a rua, jogar bola, fazer qualquer coisa, passar o dia inteiro trabalhando, porque a angústia dele é voltar para dentro de casa. Tem mulheres que perdeu a alegria no marido, perdeu o prazer dentro de casa. Tem homens que não têm mais prazer dentro da sua casa, filhos que não fica quieto dentro de casa um dia sequer, porque não tem alegria ali. Deixa eu te dar um conselho, filho, marido, esposa, homem e mulher que está aqui nessa noite. Peça para Deus trabalhar no teu coração, a fim de que haja paixão, sentimento profundo pelo teu lar e pela tua casa. E em terceiro lugar, não tem a ver com os ventos que sopram. Não tem a ver com o vento forte que sopra. Tem a ver com a estrutura da casa. Jesus disse: os ventos sopram, a tempestade vem, mas não tem a ver com o vento e com a tempestade, tem a ver com a estrutura dela. Como é que está a tua estrutura? Como é que está a estrutura da tua casa? A questão é a estrutura da casa. O vento pode soprar de qualquer lado, o vento pode vir de qualquer maneira. Como é que está a estrutura da tua casa? Não tem a ver com os ventos que sopram, com a intensidade da chuva, tem tudo a ver com a estrutura da casa. A casa onde eu morava, nos anos 80, o vento levou, porque faltou uma única coisinha a ser ajustada. Era algo pequenininho, que foi negligenciado. Amanhã eu faço. Não, a semana que vem, eu vou lá e ajusto. Deixou para amanhã, perdeu a casa. Só foi a minha casa que foi danificada. Por quê? Porque não tem a ver com o vento. As outras casas continuaram ali. Por que é que muitas famílias, depois de tanta pancada, continua família? Por que é que muitos lares foram destruídos? Porque o mesmo vento que soprou aqui em Guarulhos, no Picanço, soprou no Tabuão, na Vila Fátima, no Bela Vista, no Continental, soprou o vento. Algumas casas ruíram, e grande foi a queda. E por que as outras permaneceram de pé? Por quê? Por que as outras continuaram bonitas? Não tem a ver com os ataques do diabo, pastor, porque o Satanás, porque
a vossoroca que abriu, o diabão, os satanases e os capetas, e o vento do diabo veio, e o vício, isso aqui, tem a ver com a estrutura da sua casa. Não tem a ver com os ataques nas suas finanças, nas suas emoções, não tem a ver com os ataques no seu relacionamento, não tem a ver com nada disso, com a conta que vem, com os boletos que chegam, tem a ver com a estrutura da casa. Eu vou repetir de novo, tem a ver com a estrutura da casa. Foi Jesus quem falou: se a tua casa estiver edificada sobre a rocha, esse vento que veio na casa do outro vem também sobre a tua casa, mas a tua casa estará protegida, diz o Senhor. Por que os relacionamentos começam tão bem, cheio de flores, mas depois não tem estrutura? É um bebezão, é um bebezinho dentro de casa. Começou tão bem, é tão lindo isso. Às vezes ficam, eu estou falando de modo genérico, eu ouvi de casais que ficaram 5, 6, 7 anos, 10 anos namorando, noivou, casou, começou a brigar dentro de casa, separou em menos de um ano. São as vossorocas que se abrem e a gente não entende, porque o segredo está na estrutura da casa. Na estrutura da casa, como ela foi edificada, o terreno que ela foi edificada, tem a ver com aquilo que ocupa a minha mente. Deixa eu melhorar isso para você. Tem a ver com aquilo que tira o meu sono, tem a ver com aquilo que faz os meus olhos tremerem, tem a ver com aquilo que faz as minhas pupilas se dilatarem, tem a ver com aquilo que me faz trincar os dentes, tem a ver com aquilo que me traz calafrio, tem a ver com aquilo que me faz rodar à noite, e ficar rodando para lá e para cá e chutar o outro, tem a ver com aquilo que faz eu azedar por dentro, que me traz impaciência. Eu era uma pessoa tão cheia de paz, mas agora eu sou impaciente. É porque eu não aguento mais, pastor. É porque eu não suporto mais a minha estrutura. Eu estou tomando até remédio. A minha estrutura, a tua estrutura. Tome o seu remedinho. Vai no seu psicólogo. Cuida bonitinho. Faz tudo direitinho. Mas edifica a sua casa sobre a palavra de Jesus de Nazaré. E vai vir o vento, vai vir a tempestade e você vai permanecer de pé. Eu conheço pessoas que o emocional dela foi edificado na lama, na areia movediça. No primeiro embate, no primeiro confronto, ele é frágil como um barraquinho de madeira. O primeiro vento destrói, empurra a parede. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e coloca ela em prática, tem a ver com praticidade, não tem a ver com empolgação, não tem a ver com o meu emocional. Eu senti, até arrepiei, pastor. A palavra de hoje arrepiou, saí da igreja, cheio. Pratique a palavra e a palavra vai te proteger das vossorocas. Coloque a palavra em prática. Chega de ser aquele camarada que não se envolve com nada, só é abençoado e vive a partir da bênção e segue o seu caminho, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida, não é assim? A minha versão diz assim: aqueles que ouvem os meus ensinamentos e vivem de acordo com eles. Observe que tem a prática diária, não é só a intenção. Intenção todo mundo tem. Todo mundo tem intenção, de boas intenções, o mundo está cheio. Aí Jesus disse assim: olha, aquele que edificou a sua casa na areia, o nome dele, Jesus deu um nome para essa pessoa. Esse é um homem sem juízo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem juízo? Jesus disse: o homem sem juízo, ele ouve. Passa 2024,
Passa 2025. E ele vai dizendo, eu creio no milagre. Mas ele é sem juízo, porque a casa dele está edificada na areia. Porque não tem praticidade. Jesus disse que tem muita gente assim. Ele disse, construiu a casa na areia e a mesma foi totalmente destruída. E eu quero terminar com essa última palavra de Jesus para o teu coração. Tem a ver com estrutura, mas a gente precisa aprender a discernir os ventos que traz vida e ventos que trazem morte para dentro da nossa casa. Existem ventos que sopram, e são ventos de Deus, para treinar o nosso espírito, para que a gente se fortaleça. Mas existem ventos que são ventos de morte, que batem na porta da tua casa, através de um diagnóstico médico, e que você diz amém, fazer o quê, né? O médico falou, acabou, morreu. O que tem de médico trazendo diagnósticos que são como ventos de morte e destruindo a alma de muita gente. Você precisa de saber discernir que diagnóstico é esse, que documento é esse que chegou na tua casa do advogado, do juiz, que multa é essa, que cobrança é essa, o que está acontecendo? Por que os meus filhos eram bonzinhos e agora estão agressivos dentro de casa? Por que ela está nervosa? Que vento é esse? Ela não era assim. Meu marido não era estressado assim. Ele era um homem bom. Ele era um homem legal. Ele era gentil comigo. Que vento é esse? Tem uns ventos que você precisa permitir entrar. Mas existem outros que você tem que trancar bem a porta da tua casa. Ventos da mentira, da contenda. Sabe? Aquela sogra que não para de falar da nora o tempo inteiro. Fecha a porta da tua casa, tranca a janela da tua casa, para você nunca mais ouvir falar mal de ninguém dentro da tua casa, porque lá é a tua casa, é o teu lar. Protege o teu lar. Não permita nem a sogra falar da nora, e nem a nora da sogra, nem o sogro do genro, nem o genro, nem de nada de ninguém. É a tua casa, a tua família, o teu lar. São ventos de morte que você coloca dentro da tua casa e ainda fica alimentando. É mesmo, né? Senta para a gente tomar um café, para você falar melhor sobre isso. O sangue de Jesus tem poder. Eu não sei de onde saiu isso. Eu não sei de onde veio isso. Mas deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Protege a tua casa. Existem ventos de morte que estão entrando e você está dando permissão para entrar. Fecha as janelas. Fecha as brechas, os vãos da porta da tua casa. Protege o teu filho de ouvir o que os outros estão levando para dentro da tua casa. Aquela criança está ouvindo coisas que ela não precisava ouvir. E isso está formando o caráter dela. Amanhã também ela vai ter uma língua desse tamanho. Criticando, falando mal. É porque minha mãe falou para mim, é bem que minha mãe falou. E vai virar uma coisa horrível. Você se lembra dos dias de Moisés? Qual que era o conselho de Deus para o povo através do pastor Moisés? Era Deus falando na boca dele. O conselho de Deus para aquele povo era o seguinte: passa sangue nos umbrais das portas. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque no dia tal, no momento tal, na hora tal, vai soprar um vento. Eu estou aqui com o conselho de Deus para esta igreja. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais das janelas, das portas da tua casa. Fecha as brechas todinha, tampa tudo, para que o vento da morte não entre. Deus quer proteger o teu lar. Deus quer proteger a tua família da mentira, do engano. E Deus disse para Moisés: fala para o povo passar o sangue, porque não haverá morte naquela casa. Não haverá morte naquela casa.
não haverá morte naquela casa. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida, através desta palavra: não haverá morte dentro da tua casa, não haverá morte dentro do teu lar. Eu não estou falando de morte física apenas, eu estou falando de morte espiritual, sentimental, familiar, divisão dentro de casa. Não haverá morte nas tuas finanças. O ladrão que está roubando hoje não vai roubar mais, se você edificar a sua casa na rocha. Tem gente que é pão duro, muquirana. Tem gente que não abre mão de jeito nenhum. Tem gente que tem a mão fechada, lacrada. Na hora de abençoar alguém, abençoar uma pessoa, socorrer alguém, a mão dele está lacrada, mas está aberta para receber. Está aberta, escancarada. Você sabia que uma mão fechada para dar também, ela estará fechada para receber? Porque não tem para ela. Porque é que muitos ainda, apesar de conhecer o Senhor, mendigam. Porque tem uma mão trancada, uma mão de ferro. Jesus disse: esses são os meus mandamentos. Eu já estou terminando. Hoje se fala muito sobre a síndrome do gerente. É aquele camarada que está preocupado de dia e de noite, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele dorme pensando, ele dorme falando, ele fala sozinho. Ele não dorme direito, ele está estressado, ele está com insônia. Ele não tem paciência, ele precisa escrever, ele precisa. Só mais um pouquinho só. O texto nos fala de 2 alicerces. Deixa eu te perguntar, em qual desses 2 alicerces estão ou foi edificada a sua casa? Você tem uma casa, você tem uma família. Jovem, você tem uma história de vida. Onde é que você está edificando a estrutura da tua casa? Seja sincero. Você consegue discernir os ventos de morte que tem vindo na direção da tua casa? Você está percebendo o que está acontecendo quando alguém fala uma palavra, a maneira como ela fala, você diz: opa, aí não tem Deus. Aí você se cala, se contém, ao invés de responder e falar mais alto e querer ter razão a partir das suas emoções. Você consegue discernir: opa, melhor parar. E o Senhor me manda te dizer aqui nessa noite: fica na palavra, permaneça com a tua vida na palavra. A palavra vai te proteger, a palavra vai te guardar, a palavra será o teu escudo e broquel. Desce chuva, correm os rios, sopram os ventos bem forte, mas a tua casa ficará protegida, porque ela foi edificada na rocha. Fica na palavra, e Deus te dará sabedoria, te dará paciência, te dará saúde, te dará satisfação e alegria, que é o que está faltando no coração e na alma de muita gente hoje em dia. Um povo feliz, um povo que ama a Deus, um povo que serve a Deus por alegria, por amor. Deus te dará satisfação, prazer de estar na casa de Deus. De você disser assim: olha, não tem para mim um outro lugar melhor de se estar do que no centro da vontade de Deus, na casa de Deus, junto com a família de Deus, junto com os meus irmãos, a minha casa, a minha família. É o meu prazer, é a minha alegria. Eu sei de pessoas que entraram aqui nessa noite e que têm entrado aqui nesse lugar tantas vezes com a vida toda ferida, com uma vida toda machucada, com a vida toda angustiada. E hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: eu quero que você edifique a tua casa sobre a palavra. Eu quero que você edifique a tua vida sobre a minha palavra, porque a minha palavra vai produzir vida em você. Eu quero dizer para você, minha irmã, que tem entrado aqui durante anos aqui neste lugar sozinha. Você que serve a Deus durante anos, eu sei que o teu sonho é que o teu marido estivesse aí do teu lado junto com você. Eu sei que a tua vontade, o desejo do teu coração é que o teu filho estivesse aí junto com você, sentado do teu lado. Eu tenho certeza que você, marido, o teu desejo, que serve a Deus há tantos anos sozinho, o teu desejo, olha para cá, irmão, o teu desejo é que a tua esposa esteja aí junto com você, os teus filhos. Tem gente que ama demais a sogra e diz: eu creio que um dia minha sogra vai sentar do meu lado lá dentro daquela igreja.
a minha nora, Deus vai converter o coraçãozinho dela, Deus vai converter o coração do meu vizinho, Deus vai converter o meu coração em relação aos meus filhos. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tem um sonho de trazer gente para Deus, de atrair homens e mulheres para Deus. O seu sonho é ver a sua família reunida no caminho de Deus. Tem gente aqui que começou sozinha. Deixa eu dizer para você, tem gente aqui, tem jovem aqui que começou sozinho, assim como eu, que na verdade comecei junto, mas demorou meses, poucos dias até, e eu fiquei sozinho, pequenininho, com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo para mim mesmo, algo dizia no meu coração, você tem que continuar, você precisa continuar, mas eu estou sozinho, continue, desde criança, irmão, Deus me sustentou, me guardou, protegeu a minha alma, e hoje Ele está aqui, dizendo para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova história para o teu coração, para a tua alma, e eu posso mudar a tua vida. Não desista do teu sonho em Deus. Seja forte. Não pare por nada. Continue batendo, porque a porta vai se abrir. O Senhor me manda te dizer nessa noite, eu estou te dando sabedoria. Eu estou te dando sabedoria e paciência. Eu vou repetir de novo para você, minha irmã. O Senhor manda te dizer, eu estou te dando sabedoria, eu estou te dando paciência, para você edificar bem a sua casa e o seu lar. Nós não sabemos a intensidade das próximas chuvas. Eu acredito que elas ainda virão. E nem sabemos de onde ela vem. Se ela vem de lá, provavelmente, ou se ela vem de cá. Não sabemos. O que importa é que a nossa vida, a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. Deus vai te ajudar nos teus vícios. Deus vai te ajudar nas tuas paixões deste mundo. Deus vai te ajudar nos seus cacuetes, nos seus maus costumes, nas suas dores, nas suas angústias. Deus vai te ajudar nesse processo que você está enfrentando. Pelo amor de Jesus Cristo, edifique a sua casa sobre a rocha. O Senhor disse, vocês estão sendo limpos pela palavra que sai da minha boca, pela palavra que eu vos tenho falado, edificados na palavra, para edificarem outras vidas. Que Deus o Senhor te abençoe, que a tua estrutura, porque a questão não é a chuva, eu vou repetir isso, a questão está na estrutura da casa. Se a estrutura estiver bem aprofundada, dizem que muitas árvores são grandes, galhudas, e cheias de folhas, mas as raízes são rasas. Raízes profundas suportam ventos. Árvores que parecem robustas e fortes, porém com raízes rasas, quando vier o vento e a tempestade, o vento leva, a dificuldade destrói e o casamento rui. Você decidiu estar hoje aqui neste lugar, e eu tenho certeza absoluta que todos esses dias serão uma bênção para a sua vida. Se você ouvir essa palavra e mudar a sua rota de vida, mudar a tua agenda, mudar os teus valores, e Deus vai trabalhar nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua finança, no teu casamento, no teu relacionamento com teu filho, com a tua filhinha. Você que vive sozinha, Deus vai sustentar a tua alma. Você que decidiu estar aqui hoje, decida ir até o fim. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. E tenha certeza de que Deus te dará um testemunho que irá edificar muitas vidas. Deus te dará um testemunho que vai trazer vida a outras pessoas. Deus disse que vai trocar esse choro de tristeza por um choro de alegria. Deus tem falado neste lugar que vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Fique com essa palavra e dê uma salva de palmas para Jesus. E glorifique o nome dele enquanto você aplaude. Deus te abençoe. Está encerrado. Aleluia.